Obrigado, Vanderlei. É muito importante essa primeira contribuição, porque a gente justamente sabe dessa história de construção democrática e participativa, né, do nosso Sistema Único de Saúde, todo o processo ainda constituinte, e a gente teve aqui essas falas, quer dizer, a Patrícia como do Sistema de Ouvidorias, do Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo, o Vanderlei como articulador de humanização da Secretaria e os dois aqui na comissão, puderam nos colocar esse panorama. E antes de passar para a nossa próxima expositora, eu queria aqui reforçar que as pessoas que quiserem fazer perguntas, usem o chat ali do canal do YouTube, que essas perguntas vão ser trazidas aqui para que as pessoas possam respondê-las, certo? Então, também agradecer porque Patrícia e Vanderlei ficaram dentro do tempo, a gente tinha combinado que era esse tempo mesmo, então maravilha, acho que enriqueceu demais. E agora, a nossa próxima expositora, como eu disse, a Nazaré, ela já foi presidente, né, presidenta, né, ela já foi presidenta do CONDEP, é militante de longa data aí dos direitos humanos, também tivemos várias frentes de luta, e também aqui, nessa discussão da educação e direitos humanos, cumpre um papel fundamental, porque além da militância que ela faz cotidianamente, né, no SENDEC Interlagos, ela é da Rede Estadual de Educação e Direitos Humanos, ou seja, ela tem aqui para nos trazer uma contribuição fantástica da sociedade civil nesse processo de construção. Sempre bom lembrar, né, que se não fosse, né, uma luta tão empenhada, né, da militância da sociedade civil no nosso país, muita coisa não teria acontecido. Claro que a gente está vendo aí que mesmo algumas conquistas nossas estão permanentemente aí sob ameaça, sob risco, né? O próprio terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos que foi mencionado aqui, ele hoje corre um risco de uma revisão feita às escondidas, vejam o escândalo, né? Militante de direitos humanos olha isso e fala, o que aconteceu nesse país, né? Pois é, mas essa luta tão importante, ela tem agora para nos trazer uma contribuição, uma pessoa que representa com tanta dignidade essa luta, que é a grande amiga e companheira Nazaré. Então, Nasa, por favor, tens a palavra para contribuir aqui para a nossa discussão. Muito obrigado pela presença, por todo esse processo que já vem fazendo de muito tempo aqui nessa caminhada. Obrigado. Boa noite, já é boa noite, já, né? Diz que depois das 6 é boa noite, né? Então, boa noite a todas, todos, todes. É um prazer muito grande estar aqui, foi um prazer muito grande ouvir o pessoal da saúde, porque neste momento em que a ciência é severamente atacada, em que a saúde foi severamente atacada, né? E que a educação é severamente atacada, o CONDEP promover esses diálogos é de extrema importância, tanto para a resistência nossa, enquanto educadores, enquanto trabalhadores do sistema, enquanto militantes de direitos humanos, como uma forma especial de reorganização ou organização da sociedade civil para a defesa dos direitos humanos. Então, é fundamental essa mesa e foi fundamental a presença da saúde neste espaço, né? A gente vivenciou neste período da pandemia, e aí concordo plenamente com os dois expositores da saúde, foi muito difícil, né? Foi muito duro. E eu, particularmente, não quero falar da saúde, não, só quero introduzir a minha fala, viu? Mas eu, especialmente, tenho preocupações intensas em relação ao que está por vir na área da saúde, da educação e de direitos humanos, porque o que a gente escuta é que tem uma conta da pandemia para pagar,
que a gente não sabe como que nós vamos nos virar lá na periferia, né? Enquanto isso, as PECs, as rachadinhas, o pagamento de emendas, o pagamento de decisão na Câmara, para isso não falta dinheiro, mas para a gente falta, para o SUS, para o SUAS, para a educação. Então, a gente começa exatamente daí, porque foi dessa experiência, né, de perseguição à organização popular, de perseguição intensa à educação. É importante a gente lembrar que nós estamos vivendo agora o centenário de nascimento de Paulo Freire. Paulo Freire, um grande educador, né? Paulo Freire, que é a inspiração desse eixo do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos, né? Ele, na verdade, ele é o inspirador do plano inteiro, mas nós estamos nesse debate hoje trabalhando um eixo do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos, que é o eixo da educação popular. Né? É no eixo da educação popular que a gente escuta a saúde, que a gente vai escutar a rede, que a gente vai escutar daqui a pouco a experiência do professor Ismar. É nesse eixo que a gente está vinculando essas discussões, né? Só para a gente situar a nossa discussão neste lugar, né? Então, é importante, primeiro, que a gente lembre que nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, que vem se aprofundando desde o golpe de 2016. É importante a gente contextualizar, né? O nosso país, ele é uma sequência de golpes, né? O último golpe foi o golpe de 2016. E neste contexto de golpe, a gente vai presenciando os retrocessos que a gente tem, né? E são retrocessos muito profundos, né, que mexe com a nossa existência enquanto defensores de direitos humanos, enquanto educadores, enquanto classe trabalhadora, enquanto médicos, enfermeiros, agentes de saúde, agentes da assistência social, professores, mexe com a nossa essência, né? E é um momento duro de crise, né? A gente não está vendo o desfile militar na rua, a gente não está vendo os ataques de forma aberta, como a gente viu em 64, naquele período tão duro, né? Mas assim como nós construímos resistência desde a invasão deste país, né? A invasão desse país, ela não foi simples, as pessoas não chegaram aqui e foram entrando, teve muita resistência, né, dos nossos povos originários, da comunidade indígena, da comunidade negra, né? Não é verdade, como se diz por aí, que os negros aceitaram a escravidão de forma tranquila, e o nosso presidente, inclusive, fala que a escravidão foi muito benéfica para os negros, né? Então, a gente é obrigado, nos dias de hoje, a ouvir isso, mas isso foi fruto de resistência. Não é verdade que a sociedade civil aceitou o golpe de forma pacífica. Não é verdade. Teve resistência e teve muita resistência. Para a gente chegar à Carta Magna de 88, para a gente chegar à nova Constituição Cidadã, para a gente ouvir o belíssimo discurso de Ulisses Guimarães, né, e que a gente tem repetido dia após dia. Eu tenho ódio e nojo da ditadura. É a frase que a nós, militantes de direitos humanos, estamos defendendo, estamos, infelizmente, tendo que repetir, né? Porque, infelizmente, repetir essa frase, ela é de uma crueldade para o nosso povo que não tem tamanho. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque foi nesse bojo, né, de mudanças, de resistência, de luta por direitos humanos, de organização popular, né, em que a gente teve educação popular na base, na comunidade, que a gente teve os educadores que, com Paulo Freire, foi fazendo todo esse caminho, né, e que a gente chega à Constituição de 88, que a gente está fazendo um breve relato aqui, se tiver algum professor de história aí no YouTube, pode ajudar depois a completar, que nós chegamos em 88 com a Constituição, e ter uma Constituição escrita não significa que esse processo foi automático, a gente veio num processo de discussão e de organização, e nesse momento em que a gente repensa o país, nasce
a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos. Ela nasce em 95, né? Na efervescência da democracia, naquele momento em que a gente precisa compartilhar as nossas experiências, retomar a nossa organização enquanto educadores de direitos humanos. E aí a gente começa a pensar numa rede nacional onde a gente tenha um lugar, a gente precisava de um lugar, de um chão, para compartilhar as nossas experiências pedagógicas na comunidade, como hoje a saúde veio trazer para a gente, a experiência pedagógica da saúde, a experiência pedagógica do usuário, que vai sentar numa mesa de negociação. É neste campo que nós estamos. Então, em 96 e 95, a gente começa a criar essa ideia de uma rede. E o que é uma rede? Uma rede, ela se entrelaça, né? Ela não é uma rede, não é um educador isolado, não é uma entidade isolada, não é um militante isolado que faz o seu trabalho na comunidade rural, na comunidade urbana. Não são trabalhos isolados, essa rede vai tecendo saberes, vai tecendo metodologias, vai tecendo experiências, né? Vai tecendo estratégias de defesa de direitos, vai tecendo estratégias de organização popular. Isso começa em 95 com essa rede. E aí eu queria trazer, aqui eu estou com a minha colinha aqui do lado, né? Eu não trouxe slide como a Patrícia, não, mas eu trouxe uma colinha, né? A primeira pessoa que coordenou essa rede, inclusive ela esteve em São Paulo, discutindo conosco o plano estadual, a Margarida Genovois, né? Ela é uma pessoa, uma socióloga, que tem uma trajetória incrível na educação de direitos humanos, e ela é a primeira coordenadora da rede. Eu quero trazer as palavras dela quando a gente começa a pensar numa rede. Para que a gente quer uma rede brasileira de educação em direitos humanos? Porque a democracia exige a transformação do cidadão e da cidadã em um ator político crítico, consciente, participante, que supere o papel de mero espectador e que pense coletivamente, né? A ideia da rede é essa, é construir um pensamento coletivo e de defesa da democracia, né? Então, a rede, ela tem essa característica, ela tem esse mote. E essa rede, ela foi tão forte no início da sua criação, até porque a gente vinha de uma luta de resistência, e ela foi fazendo os seus encontros, fazendo a sua articulação, compartilhando saberes, e ela influenciou de forma muito direta a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional em 96, né? Então, a gente já tinha essa preocupação com um processo de educação e que uma inclusão de direitos humanos dentro da própria diretrizes da educação nacional. Então, é um tema que a gente vem lutando e que a gente vem construindo de forma muito intensa. Em 97, a gente faz o primeiro congresso nacional, organizou o primeiro Congresso Nacional de Educação e Direitos Humanos. Foi um período muito efervescente, em que era necessário a gente resgatar todas as nossas experiências que estavam confusas neste período de ditadura, de ataque, de perseguição, de morte, de tortura. Educadores foram mortos, né? Jornalistas foram mortos, né? Metalúrgicos foram mortos. Então, a gente precisava, neste momento, reorganizar. E reorganizar, a nosso entendimento, é a partir da educação, né? Foi essa rede também que foi construído o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. É essa rede que impulsionou aqui em São Paulo, porque a gente tem as redes locais, aqui em São Paulo, junto com o Instituto Paulo Freire, junto com o Frampini, que está organizando e que está acompanhando com a gente todo esse seminário, como o Instituto Paulo Freire, que a gente construiu também o Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos.
Olha quanto tempo a gente levou para chegar no Estado, com muita dificuldade, né? Com muita dificuldade. Essa rede, como toda rede, como toda participação da sociedade civil, ela tem os seus desafios, né? Ela tem o auge de produção, né? De organização, de fomentação, de produção. Depois ela vai cambaleando, tem os altos e baixos, vamos dizer assim, pela própria conjuntura, né, pela própria luta dos trabalhadores, pela sobrevivência, pela insistência de um sistema que insiste em nos desarticular, né? Então, eu acho que todos os lugares é assim, a gente articula, desarticula, depois volta, se reúne, mas essa rede, ela vai se recompondo, né? Ela não morre, né? Ela não deixa de produzir, ela não deixa de organizar. Em 2020, a gente começa de novo a reorganizar a rede. É importante também falar que essa rede, ela foi impulsionadora na implantação dos comitês de educação em direitos humanos, né? Que aqui em São Paulo, a gente optou por manter a nossa organização no CONDEP. Então, o nosso comitê, ele funciona dentro da Comissão de Educação e Direitos Humanos no CONDEP, até porque a gente entende que aqui é o local e que a gente tem que ter também, estruturar essa rede dentro deste espaço. Então, a gente tem também essa criação do comitê que vai monitorar como que está a rede, que vai juntar as experiências, mas que vai principalmente fazer o que a gente fez aqui em São Paulo, que é a maior conquista que a gente teve como rede, que é a construção dos planos estaduais de educação em direitos humanos, né? Que aqui a gente se juntou ao CONDEP, e o CONDEP, como é um conselho deliberativo, como é um conselho que organiza e que constrói política pública, a gente se juntou ao CONDEP para fazer isso, e era o lugar legítimo para a gente fazer esse processo de construção, né? Agora cabe a gente monitorar o Plano Estadual de Educação que está na Secretaria, né? Ele já foi apresentado, ele já foi publicado uma publicação pelo CONDEP, pela EDEP, na verdade. Nossa, gente, é importante falar da presença da Escola da Defensoria no processo de criação do plano estadual, né, que junto com a rede de educadores aqui de São Paulo foi construindo com a gente esse espaço. Então, a Defensoria ela tem um papel fundamental também dentro do plano. Ela não se limitou a discutir apenas o eixo de segurança, né? Ela ajudou a gente na articulação da sociedade civil, e aqui a gente aproveita aí para agradecer muito, e continua, né? A IDEP continua no processo, agora ajudando a gente nesse processo dos seminários, que a gente não fala seminários, são diálogos, né? A gente está dialogando aqui sobre o que a gente construiu. Então, a rede ela tem esse papel, né? De acompanhar, de promover formação de educação em direitos humanos, de organizar os nossos saberes, né? E de organizar documentos, de fazer uma defesa intransigente da democracia, né? A rede não tem outro objetivo senão o de defender de forma intransigente os processos democráticos. Então, a rede não é neutra, né? Ela tem um lado, ela tem uma direção, né? Ela faz defesa intransigente de direitos humanos, faz defesa intransigente de uma educação de qualidade para toda a população brasileira, e defende de forma intransigente os temas de direitos humanos na grade curricular das escolas, na grade de atendimento da educação popular. É por isso que a gente dialoga com a saúde, dialoga com a assistência, porque são os espaços de educação popular em direitos humanos, que não significa informalidade. Educação em direitos humanos não se dá na informalidade, ela se dá na formalidade daquilo que é a educação popular. Por isso que dentro do plano estadual a gente fez uma discussão muito, muito intensa, né? Porque o plano original venha como educação informal, e a gente está discutindo a educação popular, né? E é aí que a gente se encontra. Então, essa é a rede, né?
é a rede que retoma os seus trabalhos em 2020, e aí é importante fazer o paralelo lá da origem da rede. Ela nasceu de uma grande crise, né, de um grande afronta aos direitos humanos, né, que foi o período da ditadura, no final da ditadura, e aí a gente se reorganiza nesse processo de redemocratização, de construção do processo democrático, de construção da participação popular, e ela reacende com toda a força, ela nunca deixou de existir, mas ela se fortalece agora nessa segunda crise que a gente está vivendo, né? Que é uma crise intensa, profunda e silenciosa, hoje nem tão silenciosa, né? Mas que começou silenciosa, né? Não é possível mais a gente não se organizar e não organizar a nossa luta e a educação em direitos humanos nos espaços onde a gente está. Então, é com muita alegria que a gente está aqui. É com muita alegria que a gente fala também que nós estamos agora, pela rede, promovendo o segundo encontro nacional de educação em direitos humanos, né? E isso é muito importante. A gente precisa democratizar, né? E fazer a defesa intransigente. Nós precisamos acreditar, e esse é o tema do Encontro Nacional, de que a partir de uma educação democrática é possível pensar uma outra sociedade, né? Nós não compactuamos e não queremos o que está aí. E para isso, a rede, ela chama o segundo Encontro Nacional para reorganizar, né? Para retomar a nossa organização, para consolidar a nossa defesa e para dizer que uma nova sociedade é possível. É possível, nós acreditamos. Educador, gente, tem muitos educadores que provavelmente estão nos assistindo. Educador é bicho teimoso, teimoso. Educador, gente, é igual pão. Você já viu massa de pão? Quanto mais bate, mais cresce. Mais cresce a vontade, mais cresce o desejo, mais cresce o amor pelo trabalho, pela educação, né? A gente sofre muito, né? Mas o bichinho teimoso é o bichinho da educação, né? Seja o professor, o educador na rede formal de ensino, seja nós, educadores que estamos aqui nessa sala, educadores populares na políticas sociais ou nas organizações da sociedade civil, né? E eu queria fazer um breve relato aqui, né, de que do quanto que é necessário a gente retomar a pedagogia popular de educação em direitos humanos, né? Como é importante a gente revisitar Paulo Freire. A gente está num momento especial da nossa vida como educadores. Como é importante revisitar esse educador que foi preso porque defendia uma educação democrática, né, que construiu os círculos de cultura, né, que organizou o saber da classe popular, que teve um aluno seu lá de Angicos, no Rio Grande do Norte, onde tudo começou, que falou para o presidente: é importante dar comida para o povo, mas nós temos uma fome de cabeça também, que precisa ser suprida. Nós temos uma precisão de alimento na cabeça. Esse educador falando para João Goulart, naquela época, lá em 63, 64, né? Tem muita gente aqui que deve saber melhor, assim, de cor as datas, mas foi no período de 60, né? O nosso povo tem precisão de alimento para a cabeça, né? E o que é o alimento para a cabeça? É a educação. E não é porque o povo não sabe nada, não. O povo sabe. O companheiro da saúde colocou: vamos trazer o povo. Ele vai trazer a demanda, a vida é dele, né? A doença é dele, a saúde é dele. Ele que está lá na ponta sofrendo, ele sabe o que está acontecendo lá. É importante escutar. Então, nós precisamos retomar isso, né? E aí eu queria só compartilhar, deve estar chegando a minha hora, né, Paulo? Voa, né, Patrícia? Voa. Parece que a gente tem muito tempo e não tem. A gente retomou lá no bairro do Grajaú, que é uma experiência rapidinha que eu queria falar. A gente retomou lá no bairro do Grajaú o serviço,
serviço presencial, né? E a gente começou a repensar essa ideia de círculos de cultura. E a gente fez os círculos de cultura com crianças, né? Crianças de 6 a 10 anos, adolescentes, e os familiares dos adolescentes. E não tem maior prazer do que você ver uma criança de 6 anos explicando para um adulto o que é o círculo de cultura. E aí a gente tem uma menininha de 6 anos explicando para um visitante lá no SEDEC. Então, aqui a gente tem o círculo de cultura, né? E no círculo de cultura nós estamos discutindo o nosso território, né? E o nosso território, a gente está discutindo não só a casa dos nossos amigos, a praça, mas o que a gente quer para esse território, né? Uma criança de 6 anos discutindo o território onde ela mora, discutindo a rede que ela se sente protegida e qual a rede que ela não se sente protegida. Aí ela fala do médico do posto, que atendeu a mãe dela, que atendeu bem, que atendeu mal, né? Que foi lá e que foi xingada pela enfermeira, que não sei o quê. E aí ela vai contando essa trajetória. Mas lá tem a gente que vai na minha casa, ela visita a minha mãe, e quando ela chegar, aí vai a interface com a saúde, aí tem o pessoal da assistência social, tem o pessoal do CCA, que a gente vai lá, e ela constrói a rede a partir do círculo de cultura. E as mães fazem a mesma coisa, porque foi um tema que as crianças e as mães escolheram. E aí nós estamos lá fazendo um documentário, lá no Grajaú, sobre o território na perspectiva da mãe, que não é a mesma perspectiva do pai, né? É muito... Isso nasce dos círculos de cultura, né? Então, eu queria trazer essa experiência e queria só passar para vocês a data do Encontro Nacional, depois a gente vai colocar aí no chat, que é para vocês acompanharem, porque é no Encontro Nacional que a gente vai discutir isso, né? Que a gente vai compartilhar esses saberes, né? Construir uma diretriz, né, de educação popular, de educação e direitos humanos para todos nós, né? O segundo encontro nacional vai acontecer do dia 8 ao dia 10 de dezembro, está pertinho aí, tem o link de inscrição que a gente vai colocar no chat. E acho que um pouco é isso, não sei se eu atendi a expectativa, né? Fui trazendo um pouco a história da rede, né? É importante que nós participemos da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, né? Existe uma filiação para isso, existe um documento, uma carta e um documento orientador, né? Não é uma rede solta no universo que qualquer um pode entrar, né? Não, vai entrar nessa rede quem faz defesa de direitos humanos, quem faz defesa de educação, né? Quem tem um lado nessa sociedade, não dá para ter o pé em duas canoas, né, gente? Então é isso, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco dessa construção da rede, né? De dizer que em São Paulo, pelo Estado de São Paulo, indicada pela comissão do CONDEP, eu represento o Estado na rede nacional, nas discussões e nos alinhamentos necessários, com muita dificuldade, porque é muito difícil participar de tanta coisa, né? Mas a gente vai dando tom ainda, sempre com suporte da Francisca Pini, a educadora, né? Que tem como referência, por causa desse carinho pela Fran Pini, que aí eu quero dizer também da importância da gente estudar, né? E aí a Fran Pini, ela vai ajudando a gente nessa construção. Então, queria dar um grande abraço a todo mundo, né? Dizer que o SEDECA de Interlagos está presente, né? Que o SEDECA de Interlagos, ele apoia todas as iniciativas da rede e do CONDEP. Obrigada aí, Paulo. Ultrapassei muito, querido.